Bom dia a todos, meus amados, meus amigos, meus irmãos, meus entes queridos, ou aqueles onde chegará esse devocional que não me conhecem. Desejo a cada um de vocês a graça e a paz do Senhor Jesus. Neste devocional hoje a palavra do Senhor, através de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 10, nos ensinará uma palavra para nossa reflexão, uma palavra para nosso crescimento espiritual e, de certa forma, nos ensinando como nos matar na carne. Por isso o título dessa palavra é O Espinho na Carne, onde Paulo explicou sobre isso aqui para nós, e eu quero trazer para vocês o que o Senhor me revela nessa manhã. E a palavra diz exatamente assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Irmãos, é bem forte, como Paulo disse assim, sentir o prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Mas vamos orar para que o Senhor nos revele como entender este prazer. Glória a Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, estamos aqui mais um dia na Tua presença, aqui em obediência bíblica, vivendo o que está escrito, pois o Senhor me ensinou: ide a todo mundo e pregai o Evangelho. E eu me posicionei como eis-me aqui. Então estou aqui, Senhor, para levar os meus irmãos, para trazer até mim, interiorizando o melhor do Senhor, fazendo com que eu seja forte no Senhor. Por isso o prazer dessas fraquezas que Paulo aqui menciona. Que os meus irmãos, Senhor, possam entender, compreender e viver exatamente o que o Senhor quer nos revelar nessa manhã. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, meus amigos e irmãos. Eu vou trazer apenas aqui desta palavra, desde o espinho da carne do verso 7, eu vou trazer apenas o 9, para não ficar muito extenso. Então ele me disse, Deus falou claramente a Paulo, para que ele, olha bem, vou falar desde o 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas que gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, aí vem o verso-chave, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E ele termina dizendo: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, essa palavra aqui ela faz uns paralelos, tanto em Romanos 5, no verso 3, olha bem o que diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, além de dizer aqui desde o verso 4 que a perseverança produz experiência, esperança, lá em Hebreus 10:36, um dos primeiros versículos
que eu consegui aprender e memorizá-lo, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, irmãos, é um processo em avanços, e neste avanço a gente precisa chegar a este ponto de perseverar. Porque eu acredito, uma visão que eu tive um tempo desse, porque se facilmente o Senhor nos desse o que precisamos, facilmente sairemos do caminho dele. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele faz isso conosco, para que os seus, na verdade, os filhos que Ele quer disciplinar, porque a Bíblia diz, aqueles que Ele não tem negócio, aquele que não é filho, é bastardo, Ele não disciplina. Então, meus irmãos, se você está sendo disciplinado pela vida, tendo questões como esses espinhos na carne e tudo, se alegre, porque você é de Deus. E ao observar aqueles que a vida está indo aparentemente tudo bem, porque a visão mundana faz com que as pessoas pensem que o ímpio está indo bem. Aqueles que não querem viver os caminhos retos do Senhor, aparentemente as pessoas pensam que está indo bem, mas não. Esses estão se sentindo forte, porque eles estão indo pelo eu deles, pela razão deles, vivendo carnalmente. Mas o que Paulo e o Senhor quer nos ensinar aqui nesta manhã é que precisamos buscar a nossa força no Senhor, na terceira pessoa de Deus, que é o Espírito Santo em nós. Por isso que o salmista, Salmo 28, não lembro se foi Davi quem escreveu, mas ele diz claramente no verso 7, o Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e o meu cântico o louvarei. E no 8 ele diz mais uma vez, o Senhor é a força do seu povo, o refúgio, salvador do seu ungido. Então, ungidos do Senhor, creia que é na sua fraqueza para tirar os eu de cada um e trazer o eu sou, que é o Senhor que ele menciona tantas vezes na Bíblia Sagrada. Então é isso que precisamos entender. Aqui também em Romanos, no 8:35, também tão próximo aqui, onde eu mencionei agora, está dizendo exatamente assim: quem nos separará do amor de Cristo? Isso é uma pergunta. Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, eu já vou por 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas como eu disse, o Senhor só vai posicionar naqueles que são filhos. E se você é filho de Deus, como todos falam que são ou que é, então você se alegre. Alegre nesta fraqueza, nas injúrias, assim como está escrito aqui. Nas injúrias, que a injúria nada mais é do que a difamação, o insulto, a calúnia sobre a sua vida. Se alegre, porque é o espinho na sua carne que o Senhor, seu Pai, disciplinador da sua vida, Ele está falando, olha,
deixa eu crescer em você, deixa eu ser a força em você, suporte em perseverança. E quando vier as angústias, como aqui está escrito, que nada mais é do que a aflição, de você estar agoniado por alguma situação, por você estar atormentado por outra, creia que o poder de Deus vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Por isso o Senhor diz bem claro aqui, para que repouse o poder de Cristo. Então, se você entender exatamente o que o Senhor está nos dizendo aqui, você vai ter prazer em ter passado. Muitos já estão avançados nesta situação. Muitos aqui já passaram por muitas injúrias, por necessidades, nas perseguições, nas angústias. Então que você faça isso e com os que passaram, entenda que foi por amor de Cristo que você teve posição de não ficar lembrando das pessoas que fizeram isso com você, com quem te difamou, com quem te insultou, com quem trouxe alguma forma de desrespeito, desonra a você, aquele que levantou uma calúnia, qualquer coisa nesse sentido, e que você ficou aflito, às vezes agoniado, atormentado. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui para você se alegrar nesta fraqueza, porque aí sim você vai ser como Paulo termina dizendo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê, meus irmãos? Porque veio quem é forte, quem é poderoso, quem é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Tudo bem que essa questão de salvação, ela é diretamente ao plano salvífico de irmos para Nova Jerusalém no dia do juízo final, seja arrebatados ou seja ressuscitados após essa chegada de Cristo Jesus, para a segunda vinda de Jesus para esse juízo. Mas irmãos, vamos entender que essa salvação, ela pode ser aqui, agora. Você salvar o seu casamento, você salvar a sua vida espiritual, vivendo o que está escrito. Quando você for fraco, faça o Senhor crescer e te fortalecer, porque Ele sim é o eu sou, e nós somos apenas resgatados deste mundo, desta carne, e que bom que veio esse espinho na nossa carne, para a gente entender que somos de Cristo, assim como eu disse. Deus só faz isso com os seus, Ele não faz isso com todos, Ele faz com os seus. Então se alegrem no Senhor, pois Ele é teu Pai, e Ele quer que você diminua, se mate nesta carne e viva, assim como Ele diz em Romanos 12:2, que tem a ver exatamente aqui. Que você não viva ou não se conforme com os padrões deste mundo, porque esse mundo jaz do maligno. Eu já estou dizendo outra passagem bíblica. Então, se você é filho de Satanás e está indo tudo bem, e você está nesse mundão, vivendo os prazeres da carne, então você, se preocupe aí. Porque se você se comportar dessa forma, achar que isso é felicidade, muito pelo contrário, você está sendo filho de Satanás. Você está dando autoridade para Satanás cirandar na sua vida. E completando o versículo de Romanos 12, não se conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, entendendo aqui que
que é melhor você ter esse espinho na carne para você se aperfeiçoar na fraqueza e sendo filho de Deus, do que viver os prazeres do mundo, e Deus não está nem aí para você. Mas faça essa renovação da sua mente para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E esta perfeita vontade dele é nós vivermos o que está escrito. É nós entendermos que a gente pode passar com essas fraquezas, essas injúrias, essas necessidades, essas perseguições, as angústias, mas que passemos por amor de Cristo e reconhecermos de verdade que quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque nós estamos matando a nossa carne. Paulo nos ensina aqui para esse espinho como se fosse cutucar na nossa carne e você se posicionar perante a sociedade falando assim: não sinto mais a carne, porque eu sou um ser espiritual. Eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Oh, glória, glória a Deus, meus irmãos. Vamos juntos nos aperfeiçoar nessas nossas fraquezas para sermos fortes e nenhum espinho como esse mais acessar a nossa carne, porque não vamos ser mais seres carnais, e sim seres espirituais, filhos do Deus Altíssimo, aprovados por Ele, porque Ele nos aperfeiçoou na nossa fraqueza. Ele trouxe o poder dele sobre a nossa vida, e por isso nos alegramos nestas situações de fraquezas, porque não somos de carne, somos espirituais. E fecho este raciocínio nesse dia, iniciando aqui segunda-feira, primeiro dia útil da semana, mas na certeza que somos filhos de Deus, por isso passamos por esses processos. Fiquem em paz e que Deus abençoe, e Deus nos permitindo, até amanhã. E tudo de bom. Abraço.